A Paróquia São Gonçalo, em Contagem, apresenta mais um episódio do seu podcast diário, São Gonçalo em Oração. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Dia 20 de agosto, quinta-feira, mês dedicado às vocações, semana que nós rezamos também pelos religiosos e religiosas. Hoje é dedicado a São Bernardo, abade doutor da Igreja. O justo medita a sabedoria e sua palavra ensina a justiça, pois traz no coração a lei de seu Deus. Salmo 36, versículo 30 e seguintes. São Bernardo, iluminado pela luz do Verbo Eterno, irradia em toda a Igreja a luz da fé e da doutrina. São Bernardo nasceu no ano 1090, perto de João, França, e recebeu uma piedosa educação. Admitido no ano 1111 entre os monges cistercienses, foi eleito pouco tempo depois abade do mosteiro de Claraval. Com a sua atividade e exemplo, exerceu uma notável influência na formação espiritual dos seus irmãos religiosos. Por causa dos cismas que ameaçavam a Igreja, percorreu a Europa para restabelecer a paz e a unidade. Escreveu muitas obras de teologia e ascética. Morreu em 1153. Oração do dia. Ó Deus, que fizeste o abade São Bernardo, inflamado de zelo por vossa casa, uma luz que brilha e ilumina a Igreja, dai-nos, por sua intercessão, o mesmo fervor para caminharmos sempre como filhos da luz. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Evangelho do dia, Evangelho de São Mateus, no capítulo 22, versículo 1 ao 14. Oxalá ouvisseis hoje a sua voz, não fecheis os corações como em Meriba. Salmo 94, versículo 8. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Jesus tornou a falar-lhes por meio de parábolas. O reino dos céus é comparado a um rei que celebrava as bodas do seu filho. Enviou seus servos para chamar os convidados, mas eles não quiseram vir. Enviou outros ainda, dizendo-lhes: dizei aos convidados que já está preparado o meu banquete. Meus bois e meus animais cevados estão mortos. Tudo está preparado. Vinde às bodas. Mas, sem se importarem com aquele convite, foram-se um ao seu campo e outro para o seu negócio. Outros lançaram mãos de seus servos, insultaram-os e os mataram. O rei soube, indignou-se em extremo, enviou suas tropas, matou aqueles assassinos e incendiou-lhes a cidade. Disse depois a seus servos: o festim está pronto, mas os convidados não foram dignos. Ide às encruzilhadas e convidai para as bodas todos quanto achardes. Espalharam-se eles pelos caminhos e reuniram todos quanto acharam.
maus e bons, de modo que a sala do banquete ficou repleta de convidados. O rei entrou para vê-los e viu ali um homem que não trazia a veste nupcial. Perguntou-lhe: meu amigo, como entrastes aqui sem a veste nupcial? O homem não proferiu palavra alguma. Disse então o rei aos servos: amarrai-lhes os pés e as mãos e lançai-o nas trevas exteriores. Ali haverá choro e ranger de dentes, porque muitos são os chamados e poucos são os escolhidos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Comentário do Evangelho. A veste nupcial, a pertença efetiva à comunidade cristã, não é simples questão de ser incluído no número dos membros de determinada comunidade. Requer-se do discípulo assumir um modo de proceder compatível com a sua condição. É a justiça do reino que se distingue os discípulos de Jesus dos discípulos de outros mestres. A parábola do rei que expulsou da festa o convidado encontrado sem a veste nupcial chama a atenção para a importância de se ter um comportamento compatível com a condição de discípulo. O banquete para as bodas do filho estava pronto, mas os convidados se recusaram a comparecer. Então o rei enviou seus servos para chamar quantos encontrassem pelo caminho e trazê-los para a festa. E a sala se encheu de convidados. Um deles, porém, foi expulso por não trajar a veste nupcial. Era um intruso e mereceu ser posto para fora. Algo parecido aconteceu com o reino. Convidados especiais eram os judeus. Eles, porém, recusaram-se terminantemente a alegrar-se com a presença do rei, na pessoa de Jesus. As portas do reino foram então abertas para todos, sem distinção. A única condição que lhes impunha era de se pautarem suas vestes pelo projeto do Pai, proclamado por Jesus. Caso contrário, seriam merecedores de castigo, como os que rejeitaram formalmente o reino. Há muitas vidas, meus irmãos e irmãs, dedicadas a Deus, que deixaram marcas profundas, como é o caso de Bernardo, que falava amar por amor. Uma delas é São Bernardo, vivendo esse período na França de 1090. Veio de uma família piedosa, abraçou a vida monástica com os monges cistercienses e foi escolhido depois como abade, que quer dizer pai do mosteiro de Claraval. Foi místico e muito influente entre os monges, deixando suas marcas profundas na igreja, que escreveu belas obras de espiritualidade. Claraval usava uma frase também muito bonita, o São Bernardo, esse grande santo devoto de Nossa Senhora, que nós também devemos ter bastante amor para com a nossa mãe querida. A causa para amar a Deus é o próprio Deus. A medida é amá-lo sem medida, dizia São Bernardo. Oração final. Senhor Jesus, reveste-me com a justiça do reino, para que meu modo de proceder seja compatível com minhas condições ou com minhas condições de discípulos de Jesus. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós.
Deus abençoe a nós e toda a nossa família, nossa comunidade, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Você ouviu o podcast diário São Gonçalo em Oração. Acompanhe amanhã novamente mais um episódio com vocês. Paróquia São Gonçalo, Contagem, Minas Gerais, Arquidiocese de Belo Horizonte.